O Edward leva a Bella para aprender a caçar e pergunta: você tá sentindo o cheiro de algum animal? Ela só sente o cheiro lilás e de mel do Edward. Você tá ouvindo algum animal? Ela só ouve o barulho dos lábios do Edward se movimentando. Meu amor, essa mulher quer te caçar, a nossa loba. Pegue seu amanhecer, hora do culto. A Bella tá com uma camisola de seda azul, salto alto fino, e ela está de frente para a janela, pronta para pular, para começar a caçar. Na verdade, até esse momento, ela só se deu conta da altura que ela teria pulado, mas não do que estava nos pés dela. Ela só percebeu quando ela já estava indo em direção ao chão, e quando ela pisou no chão, ela viu que ela não poderia pisar com o pé inteiro, ela só poderia pisar com a parte da frente do pé dela, porque senão ela iria quebrar o salto, e com certeza a Alice iria brigar muito com ela. É isso que ela faz, e magicamente ela cai no chão, tal qual uma pluma. A primeira coisa que ela faz quando ela pisa no chão é tirar os saltos e jogar pra Alice, que fala: meu Deus do céu, você tá belíssima, você tá deslumbrante, mas você ainda não tem nenhum senso de moda. É sério que a Alice vai caçar de salto alto? Eu achei sensacional. Se tivesse a habilidade de um vampiro, de tudo fisicamente ser muito fácil, com certeza eu ficaria 24 horas por dia de salto. Mas enfim, logo atrás da casa Cullen tem um rio, e aí eles teriam que pular esse rio pra chegar na mata, pra começar a caçar. O Edward pega e fala pra Bella: olha, faz assim. Aí ele dá uns passinhos pra trás, dá um pulinho e atravessa 50 metros de rio. A Bella fala: ok, eu acho que eu consigo. Porque se for algo físico, algo instintivo, eu acho que eu vou conseguir. Ela tá muito confiante. Quando ela vai dar um passo, ela sente que a perna dela tá presa naquela camisola de seda, porque é uma camisola longa. Aí ela pega, rasga um lado da camisola, rasga o outro lado da camisola, e nesse momento ela ouve um monte de risada vindo da casa Cullen. Ela dá uma olhadinha pra trás, porque as risadas que vieram do segundo andar da casa, ela já esperava. Mas uma risada específica chamou muito a atenção dela, que era a risada gutural do Jacob. E ele fica: nossa, além de ele ainda tá lá na casa Cullen, depois da minha transformação, depois de eu ter uma bebê monstro, ele ainda tá lá e ele tá rindo. Então ele tá de boa. Ela tá muito curiosa com como o Jacob tá, como ele tá pensando sobre tudo isso, mas ela pensa que se ela tivesse perto o suficiente para sentir o cheiro dele, talvez ela iria comer um lobo. A nossa loba ia comer um lobo. Então é melhor focar na missão dela de caçar. Rasga um lado, rasga o outro, se prepara para pular, achando que seria difícil. Só que ela, assim, dá só um passinho, bate numa pedra, pula os 50 metros de rio como se não fosse nada. Quando ela olha do outro lado, lembrando que agora as coisas são tipo assim, um segundo, só que ela pensa tanta coisa, mas pensa tanta coisa, mas pensa tanta coisa, que ela pensa: meu Deus, e se eu fico com muita força e eu destruir uma das árvores favoritas da Esme? Ela vai me odiar pra sempre, eu tenho que tomar cuidado. E ela viu aquele paredão de florestas e ela ficou: Jesus Cristo, só que aí ela foi, e magicamente, aquele paredão de floresta foi tão óbvio ela segurar e ela se jogar assim de uma forma extremamente glamurosa. E ela deu uma risadinha que parecia um sino saindo dela. E aí o Edward veio na direção dela e ela ficou: você gostou? E o Edward: eu gostei. Fala: Edward, eu quero fazer isso de novo. Eu achei muito legal. E aí o Edward: o recém-criados só pensam em caçar. Vamos se alimentar? A menina acabou de virar uma vampira e já tem distúrbio alimentar. Aí ela: ai, é verdade. O Edward fala: vamos ver se você consegue me acompanhar. E começa a correr. E a Bella repara que ele realmente é muito rápido. A Bella, como uma recém-criada, é extremamente forte, mais forte do que o Edward. Mas ela não é tão rápida quanto ele, mas ela usa da força para tentar correr mais rápido. E agora entram várias coisas que ela já pensou nos outros livros, e agora ela meio que lembra essas coisas e começa a justificar. E eu achei isso tão legal, porque ela fala que, lembra lá atrás, quando eles foram pro jogo de beisebol, que eles conseguiram ir com o carro até um lugar, e aí depois teria que correr, e toda vez que ela subia de cavalinho nele pra correr, ela ficava com muito medo que ele batesse na árvore, porque ela era humana, e ela ficava: meu Deus do céu. Aí, agora ela entende como ele conseguia correr. Da mesma forma como ela via, nossa, eu tô muito aquele meme, Aliens. Da mesma forma como ela via tudo, tipo, como se fosse um... Sabe quando no Harry Potter, quando eles aparatam? Quando via tudo aparatado?
ela via sim, só que ao mesmo tempo, ela via cada detalhe de cada folha, ela via cada bichinho que ela nunca tinha visto na vida, ali na folha. E ela não sabia explicar como, mas era extremamente óbvio não bater numa árvore. Outra coisa que a gente viu nos outros livros é, quando um vampiro está na árvore, some todos os bichos, mas quando ela estava sozinha, ela via que tinham pássaros, tinha toda uma fauna lá. De fato, ela repara que conforme eles vão passando, o coração dos bichos fica muito acelerado, eles ficam totalmente paralisados e tentando fugir deles. Os bichos sentem que eles estão em perigo e ela fica pensando, caramba, enquanto eu era humana, eu nunca senti isso. Eu senti atraída por isso, enquanto os bichos ficavam, meu Deus do céu, corre, corre, corre. Isso o Edward já tinha contado pra gente, né? Que eles corriam, mas esse foi... Eu achei interessante um ponto de vista da Bella sobre isso. Outra coisa que a gente viu, lembra? Lá em Sol da Meia-Noite? Quando eles contavam que eles ficaram correndo atrás do James. E aí eu ficava, cara, eles não cansam? Tipo, é assim? Vai? E é assim. Vai. A Bella pensava que conforme ela ia correndo, uma hora ela ia se sentir fatigada. Uma hora ela ia sentir, tipo, sabe o que a gente sente? Não, em nenhum momento ela sentiu isso. Pelo contrário, tipo, o ar tava só pra cheiro. Os músculos dela, que ela esperava que uma hora fosse começar a arder, não. Parece que quanto mais ela corria, mais ela queria correr. E na minha concepção de pessoa que só correu no máximo 5 quilômetros na vida, eu acho isso sensacional. Ela falava que, tipo, ficou tão... que quando ela viu, ela e o Edward estavam ali. Ele não tava parecendo tão mais rápido. Aí o Edward fala, você trouxe seu passaporte? Porque assim, se você correr mais um pouquinho, você vai sair do país. Ali é o Canadá. Aí ela pega e fala, ai, não, é verdade, né? Temos que caçar. Ela volta até o Edward. A Bella fala, tá, o que eu faço agora? Aí o Edward, você tem que aprender. Agora que você não é mais humano, não tem que ficar te protegendo. Não tem mais que andar em carro blindado de míssil. O Edward manda a Bella fechar o olho e começar a ouvir ao redor. A primeira coisa que ela ouve é a forma como a pele do lábio dele se encosta, a forma como o vento toca nele. E ela fica... se ela tivesse coração, estaria acelerado. Se ela tivesse comida de vampiro, ela estaria rubrada. Sim, ela está com... Aí ela pensa, pera, deixa eu me concentrar aqui. E aí ela começa a ouvir pássaros alisando as penas, o coração pequenininho de pássaros batendo nas copas das árvores, até que começa a afastar um pouco mais, e aí ela ouve um coração grande batendo. Aí nesse momento o Edward tá segurando o rosto dela assim, e ela tá lidando com esses pensamentos, mais um nervosismo intenso que ela sente da mão do Edward no rosto dela. Essa menina, na hora que ela for caçar o Edward, ele tá muito feito. E o Edward fala, agora, o que você está sentindo de cheiro? A primeira coisa que ela sente é o cheiro de mel e lilás do Edward. A Carol falou que lilás é uma flor. Eu nunca vi essa flor, eu preciso pesquisar, inclusive. Inclusive foi aniversário da Carol, parabéns, Carol. Ela, pera, não, deixa eu sair desse pensamento do cheiro do Edward. Começa a sentir cheiro de musgo, cheiro de putrefação, não sei muito bem por que ela sentiu esse cheiro, mas enfim. Ela sente o cheiro da água, e por mais que fosse um cheiro muito molhado, ela se surpreendia como esse cheiro não diminuía de forma nenhuma a sede avassaladora que ela estava sentindo. E quando ela teve esse pensamento, ela pensou, caramba, eu tô com fome. Parece que a secura na garganta dela, de vontade de comida de vampiro, intoxicou todos os pensamentos dela, inclusive os pensamentos excitados. Continua nesse cheiro da água, até que ela sente o cheiro de alguma coisa que estava lambendo a água, e aí ela sente o cheiro do animal, que tem aquele coração gigante que estava bombeando sangue, e a primeira reação dela, quando ela sente o cheiro do animal, é franzir o nariz, porque o cheiro era muito ruim. O Edward fala, não pensa, não pensa. É tipo tofu, você fecha o nariz, fecha o olho, bota pra dentro um pouco de água, não pensa. Ela fica, ai meu Deus, eu queria tanto um humaninho. Não, ela não pensa, mas com certeza seria muito mais gostoso. Só que quando ela sentiu de novo aquele cheiro, mais a secura na garganta dela,
ela viu que o cheiro ficou menos ruim. E aí o Edward falou: agora você vai ter que se deixar levar. Ela falou: são 2? Aí ele: não, são 5. Tem 2 na água e 3 mais atrás. E aí ele fala: agora libere a sua fera interior.